Bem-vindos a mais um episódio do Varejo Sem Achismo. Conteúdo sem filtro para quem vive o varejo de verdade. Eu sou o André Alcalde, fundador da Trinômio, cofundador da Samply, e ao longo dos últimos 15 anos eu ajudo as empresas a transformarem estoque parado em lucro com estratégia e planejamento. Esse podcast faz parte do pilar de conteúdo e educação do Simplesmente Varejo. E a proposta aqui é clara: trazer profissionais que são referências nas suas áreas e falam de varejo com propriedade, porque vivem ele todo santo dia. E hoje eu recebo aqui um dos executivos mais completos que eu tive o prazer de trabalhar. Ele lidera as áreas de finanças e operações da Aramis. E nos últimos anos, aí, sob a sua gestão, a empresa mais do que triplicou de tamanho e já está adiantada para chegar na sua super meta de faturar 1 bilhão. Fábio Davidovich, seja muito bem-vindo ao Simplesmente Varejo. Fala, André, muito feliz em estar aqui, agradecer o convite, tenho certeza que vai ser um papo animado, cheio de coisas boas e vai trazer bastante insight para a turma que vai assistir a gente, cara. Fico muito feliz de te receber. Tu é uma das pessoas que eu cito ao longo desses episódios que fizeram parte da minha jornada e poder mostrar para todo mundo um pouco do que eu tive o prazer de conviver e aprender contigo vai ser muito bom. Fábio, o que o varejo de moda tem aí de mais desafiador e para quem vive aí, né, uma jornada de, triplicar uma empresa, buscar 1 bilhão, né? O que tem de desafiador? O que é tão apaixonante aí nesse varejo de moda? Olha, o varejo tem muitas características distintas, né? Quando eu trabalhava em aviação, a turma que trabalhava com aviação dizia que era igual pinga, que não queria largar e que quem entrava não saía. O varejo é a mesma coisa. Qual a principal, na minha opinião, peculiaridade do varejo? É muita mudança, é muita novidade, é muito dinamismo, envolve tantas dimensões diferentes que o profissional que gosta de inovação, de mudança e de novidades acaba se apaixonando. Como eu sou um cara muito inquieto, eu entrei e eu vou dizer que é uma bela cachaça. É muito legal, é muito gratificante trabalhar nesse setor. Não, e você ainda pega, né, a liderança, né, e toca duas áreas que são fundamentais, né, dentro de uma empresa, né? Pô, finanças e operações dentro de um varejo de moda, e a gente já tocou aqui em outros episódios que moda tem muita inspiração, tem muita criatividade, e você pega essas áreas que é onde pega o número, né? Onde pega realmente a execução. Pô, você pega a logística, você pega a tecnologia, você pega toda a parte de fluxo de caixa. Como que você equilibra isso e também como que isso ajuda, né, na hora de tomar a decisão, ter essa visão integrada de áreas que são tão importantes de um Eu brinco negócio? que tem dois Fábios dentro de mim, André. Tem o Fábio CFO e tem o Fábio com olhar de inovação. Então hoje eu estou com finanças, eu estou com estratégia, inovação, tecnologia, logística e expansão internacional. Então eu preciso me dividir. Tem hora que eu visto o chapéu de finanças e tem horas que eu visto o chapéu aí de inovação e tudo mais. No final, na prática, os dois mundos sempre vão se encontrar. Porque o que a gente está querendo dizer é: vamos ter a visão de curto prazo, né, que são resultados, temos que chegar no número, na receita, no EBITDA, no fluxo de caixa. E quando a gente pensa em inovação e estratégia, a gente está olhando o futuro da empresa em médio e longo prazo. Um não vive sem o outro. O curto prazo vai sustentar o longo prazo. Você não pode só viver de longo, você precisa ter o curto e vice-versa. Não, maravilha. E, né, falando assim nesses desafios, a nossa jornada se cruzou, né, em 2020, ainda num período muito peculiar, né? Para quem não sabe, eu
eu me desligo de uma empresa no dia 17 de março para começar na Aramis dia 1º de abril de 2020 e no dia 18 o Brasil começa a fechar, né? E mesmo assim a gente embarca, né, nesse desafio juntos. E naquela época tinha-se muito já essa visão, né, da Aramis de crescimento, de expansão, mas tinha que dar uma destravada, né? Vinha com um estoque muito pesado. Eu sempre falo, né? Pô, uma empresa familiar que gerava caixa, ou seja, não era uma empresa que estava com dificuldades, mas pô, carregava um estoque muito pesado e tinha planos muito audaciosos de crescimento. Como que foi naquele momento de pandemia para quem estava ali com o pé pronto para acelerar, né? E aí, claro, a gente vai entrar um pouquinho mais aqui em como a gente, né, teve esse momento juntos, mas como que estava essa visão de vocês trazendo gente, né? Porque eu lembro que até vocês me mandaram mensagem, André, fica tranquilo que a proposta tá de pé, É, nada vai mudar. eu me lembrando agora, é um barato, né? Realmente isso aconteceu, gente. A gente fez a proposta para o André, no dia seguinte veio a pandemia, ele tinha pedido as contas, né, da Renner, ele me ligou todo preocupado, Fábio, a gente não podia se encontrar pessoalmente, né, era tudo feito por vídeo, e nas primeiras conversas falou, Fábio, mas tá tudo certo, André, fica tranquilo que nós vamos seguir, mas nós vamos vender o quê? Eu falei, eu não sei, porque não tem venda, né, gente? Eu falei, mas vamos ter fé, né? Naquele tempo era ter fé, porque ninguém sabia o que ia acontecer né, daqui um mês, etc. No primeiro mês a gente caiu 90% a receita, etc. E a gente precisava pensar em como organizar a empresa. A pandemia, ela foi terrível, né? Muitas vidas foram ceifadas, mas eu diria que para mim isso foi um ponto de virada, né? Enfim, a gente crescia em torno de 13% ao ano antes de pandemia, e com pandemia fez com que a gente repensasse o negócio. A gente estava muito confortável no nosso crescimento e a pandemia fez chacoalhar nossa equação de risco-retorno. Ela muda completamente. E a gente começou a ver a companhia de outra forma. Então, a gente transformou a companhia, transformou produto, transformou VM, transformou loja, transformação cultural, digital. E a gente teve a coragem de seguir num momento super incerto, num momento de escassez de recursos financeiros. E o que a gente conversava, né? Eu conversava com o Rick, principalmente era se a Aramis não passa daqui, ninguém passa. Vamos junto. E foi um processo super vitorioso. E nós crescemos, André, você comentou 3, nós crescemos 8 vezes desde a minha chegada em Desde a tua 14. chegada. 8 vezes. Nossa, Incrível. é um case assim, eu, né, carrego com muito orgulho essa passagem e acho que você traz aqui, né, alguns exemplos de todas as áreas que foram modificadas, né? E eu reforço, claro que eu sempre trago muito viés do planejamento, né, ou as mudanças que a gente fez em relação a sortimento, a estoque, mas eu também sempre reforço que não foi o planejamento sozinho, né? Acho que tinha uma integração com o time de produto, com o time de lojas, né, com o time financeiro, com o RH, né? Quando batia a meta, cantava a música e aí todo mundo participava. Tinha quarta Aramis que ia na loja e as outras áreas começaram a querer estar junto. Então, acho que ter lideranças também, né? Acho que você e o Rick formam uma dupla muito boa. O Rick é um cara extremamente inquieto. Quero reforçar aqui o convite, já, né, mandei mensagem para ele para a gente tentar fechar aqui uma agenda e fazer um episódio, porque é um cara com uma visão, né, muito clara e ambiciosa, né? Ele gosta muito da palavra da inquietude, mas acho que combinando ali junto com a tua visão próxima do time, dando confiança, dando autonomia, né? Eu acho que eu reforço muito isso. Acho que todos esses resultados, imagina, crescer 8 vezes, né? Não é porque você estava lá fazendo tudo, porque você deixava o seu time, você estava em cima, né? Mas você deixava e dava autonomia para o seu time. E no tempo que eu estive lá, foram feitas, né, uma série de mudanças. E o que que você lembra que talvez foi o maior ponto de virada, assim, que você falou, cara, aqui a gente, ninguém nos segura mais. Assim, qual foi aquele ponto que você viu que, pô, a roda começou a girar? Cara, não tem uma bala de prata. A gente sempre busca encontrar o turning point. Eu acho que bastante coisa a gente fez na companhia. Mas se a gente for pensar, alguns elementos eles
ajudam muito. A gente entendeu que o homem estava se transformando e a pandemia acelerou essa transformação. Então a gente migra do segmento, vamos dizer assim, mais tradicional para o segmento que a gente chama de casual sofisticado. Então a transformação do produto foi muito importante. A transformação do VM, do visual das lojas. Então, não sei se você lembra, a gente Uhum. tira os costumes das vitrines. Sim. E a gente tinha aquela, putz, cara, o que vai acontecer, etc. E a gente consegue não só aumentar bastante a receita da companhia e aumentar o ticket médio. Imagina, tirando o costume, que é o item mais caro, né? Então, eu acho que a transformação cultural que a gente fez na companhia, não só com autonomia, com respeito, trabalhando muito a questão do time. Eu brinco que eu não faço mais nada sozinho, absolutamente nada. Quem faz é o time. O que a gente faz, a gente é um facilitador, sou um facilitador aí para que cada um consiga ser a melhor versão de si mesmo, vamos dizer assim. Cada um de nós tem uma potência e a gente que está ali junto com o time tem que liberar a potência, né? Você falou, né, da mudança das lojas, do costume. Eu sempre cito o caso do gravateiro, né? Tinha um gravateiro em cada loja que tinha que estar cheio de gravata. Eu falei, gente, pós-pandemia ninguém mais está usando Pois gravata, é, né? E aí, rapaz. o que vamos fazer com isso? Aí, quando vem uma linha de óculos. Aí o gravateiro se transformou em Sim. expositor de óculos. E hoje também mais um marco, né, de transformações dia que a gente está gravando, a reforma da nossa loja do Shopping Guatemi. E aí eu me lembrei do gravateiro na loja do Shopping Guatemi. A loja está incrível, galera. Vocês precisam visitar. A loja ficou muito sofisticada, produtos incríveis, vocês precisam lá conhecer, né? Cito também a transformação também digital da companhia, né? A gente tá a gente lançou nosso aplicativo do cliente, Uhum. aplicativo do vendedor, com tecnologia proprietária, criando um ecossistema ali digital incrível que poucos fazem no nosso segmento. Vou pegar esse ponto aí que você trouxe, porque de fato a Aramis ela vira aí uma certa referência aí né, no varejo mais recente de tecnologia, inovação, resultado, né? Claro, acho que o resultado é o que dá sustentação a isso, mas como que é para vocês nesse dia a dia lidar com essa junção de trazer uma tecnologia para roupa, né? Eu participei na época lá da jaqueta que esquentava, né? Então, assim, poxa, Acionada por um aplicativo. acionada por aplicativo. Então, e hoje vocês seguem fazendo isso não só no produto, né? Com programas de estágio em IA, com hackathons, como é vivenciar essa cultura de inovação e buscar novidades com o varejo batendo na sua É porta todo isso, dia? é aquela palavrinha mágica que a gente usa que é ambidestria, né? De você poder trabalhar o dia a dia, visão de curto prazo, entrega de resultado e trabalhar a inovação para poder habilitar o seu futuro. Então, a gente tem uma governança de inovação da companhia, né? Em que a gente tem um funil de inovação, que a gente chama, comitê de inovação, e a gente tem o que a gente chama de H1, que são as inovações ali que estão mais próximas, e a gente também tem aquilo que a gente sonha e almeja para o médio prazo, para o longo prazo. Então, as organizações que elas só focarem, só focam no curto prazo, elas podem até ser um cash cow hoje, mas elas não sobreviverão. As que só olham para o longo prazo não têm produto para entregar para o cliente hoje. Então, o curto prazo tem que financiar o longo prazo, né? E se alguém tiver que criar uma tecnologia para, vamos dizer, substituir o teu negócio hoje, que seja você mesmo, né? Então, essa inquietude e essa ambição que a gente tem aí dentro da companhia. E com tudo isso acontecendo, né, vocês estão à frente do tempo para chegar na esperada meta, né, de ser a empresa de 1 bi, né? A gente falava muito lá na época que eu estava lá, pô, vamos bater meio bi. Não, agora a gente está falando de ser uma empresa de fato de 1 bilhão. Como que a gente pode trazer aqui, né, para quem nos assiste, vive o varejo,
Como que se escala de uma forma tão rápida, como a gente está vendo acontecer com a Aramis, sem perder controle e sem perder foco, né? Porque a gente está falando aqui de uma série Sim, de projetos poxa, né? De novo, mesmo criando uma série de comitês, às vezes é aqui difícil a gente apostar, usando o meu né? chapéu agora financeiro, né, André? Então, a gente tem o nosso orçamento, a gente faz os nossos reforecasts ao longo do ano. A gente está muito próximo, não só EBITDA, mas também com relação à caixa. Qual que é um dos grandes perigos do varejo? A gestão do capital de giro. Porque num ano que você cresce 40% da receita, se você não cuida, você pode quebrar, porque consumiu todo o teu capital de giro, porque o teu ciclo operacional, né, Sim. enfim, consome muito caixa. Então, o controle do caixa, o controle das despesas, ela é muito importante. Trazendo esse mindset para a companhia, isso é extremamente importante. Crescendo passo a passo, com responsabilidade, tomando muito cuidado com a alavancagem financeira, porque, enfim, no Brasil, com essa taxa de juros, com os ventos econômicos, enfim, então precisa ter muita responsabilidade com relação à alavancagem e tendo ambição. A gente não pode perder o foco na ambição, trazer ambição para os times com planejamento estratégico definido. Obviamente que não existe mais planejamento estratégico estático. A gente faz o planejamento nosso anual, mas a gente revisita ele trimestralmente. A gente trabalha com os OKRs, com uma governança bastante robusta e que a gente traz isso para os times e vai fazendo esse ciclo virtuoso para poder atingir os objetivos. E aí sempre olhando para trás para entender o que deu certo, o que deu errado e com os aprendizados para frente, né? E agora, né, você trazendo esse contexto, né, tem dois modelos de negócios novos que vocês trouxeram para dentro dessa House of Brands, né, que se fala aí muito, que a Aramis vem criando. Primeiro o projeto A Urban, né? Eu tive também, né, a sorte de participar aí desse projeto e a gente vê hoje que é algo consolidado, uma loja no Shopping Morumbi, produtos excepcionais, assim, acho que né, eu visitei a loja, assim, dá vontade realmente de pegar aqueles produtos. Às vezes o pessoal acha que só tem produto bom se viajar para fora. Falei, cara, é um produto, né, que está aqui, né, nacional e uma marca que conseguiu se diferenciar. Fala pra gente um pouco mais como foi, né, essa trajetória de criar uma marca do zero, né? Aí quando você fala, né, dessa ambição, é isso, né? Pô, tantas marcas que a gente vê que muitas vezes não se sustentam. A Aramis já tinha seu posicionamento, foi lá e criou a Urban agora já se posiciona. E também, recentemente, a criação de uma linha infantil, né? Então, traz pra gente um pouco desse processo que foi, né, do experimento que foi a Urban e até o ponto que ela chegou hoje de ter, né, de ser um negócio que spin-offou, né, como vocês costumam falar também. A gente conseguiu fazer o primeiro check, que é fazer a transformação de uma marca já consolidada, foi a Aramis. Então, o próximo desafio que a gente se lançou, então vamos criar uma marca do zero. Criar uma marca do zero é difícil. Bom, você já viveu isso, você trazer a marca, trazer o awareness, trazer o entendimento da proposta de valor dessa marca, não é fácil. Foi assim que nós fizemos com a Urban, que traz aí dentro do universo, né, masculino a performance dos tecidos, com moda, trazendo aí bastante sofisticação. Então a gente começou testando dentro das lojas da Aramis. Então os corners que começaram dentro de lojas da Aramis, tem lojas que tem os corners Urban até hoje. É um sucesso, uma super produtividade de receita ao metro quadrado. E a gente entendeu a hora de lançar aí as lojas. A gente começou fora de São Paulo. E aí tomamos a decisão de abrir no Morumbi, num super ponto ali, uma super produtividade, uma marca que não é tão conhecida ainda, né? Mas já está caindo no gosto aí dos brasileiros e também de algumas pessoas de outros países, inclusive, né? Que a gente começou nos processos de internacionalização também. Quero que tu fale um pouco mais pra gente disso aí. Mas assim, isso é incrível, né? Você elaborar uma marca, você desenvolver ela e você ver os frutos ali de produtividade por metro quadrado numa nova loja, digno de marca já
aí consolidadas, lançamos nosso segmento infantil, e já está ganhando tração, né? Tanto no varejo quanto no atacado. E também começamos aí o nosso internacional. Muito bem. Um outro assunto que você até já comentou aqui em uma das tuas respostas, Fábio, que é a questão da cultura, né? Eu sempre reforço, assim, poxa, tive o privilégio de trabalhar em empresas com culturas muito fortes, que eu me identificava, né? Eu até brinco, assim, todas as empresas que eu saí, eu chorei quando saí, né? Aquele choro de, pô, cara, realmente vestir a camisa, sabe? Tipo, gostei muito de estar aqui. Ah, mas, claro, os desafios que a vida vai nos colocando e a gente toma decisões. E eu vejo que a gente falando, né? Poxa, legal, reduzimos sortimento, reduzimos estoque, reformamos as lojas, pô, dobramos, triplicamos a empresa. Mas quem viveu isso lá dentro sabe como era leve, né? E como era gostoso. Eu citei aqui a questão que a gente fazia das cantorias, que você ainda fazia aquela piada. Eu lembro quando é que isso começou, né? Você fez uma piada um dia e falou assim: não, quem é novo tem que cantar uma música. E aí a gente começou com essa brincadeira. E eu acho que esse jeito leve, né? Eu levo muito para os meus clientes hoje com a Trinômio, né? De falar, gente, a gente tem que fazer o resultado, mas, poxa, tem que também ter uma cultura, tem que ter esses valores muito bem alinhados. E não é à toa que, poxa, acho que grande parte das. Já faz 2 anos que eu encerrei meu ciclo na Aramis e, pô, eu tava, né, esses tempos gravei aqui com o Bruno Brasil, que foi colega nosso lá, Grande né, Bruno pô. Brasil. Então, assim, pessoas que eu me relaciono até hoje que viraram de fato amigos. Como que é o papel da cultura nesse processo como um todo, né? De ser guardião. Acho que as lideranças têm muito isso, né? De ser guardião da cultura. Como você, o Rick, né? Que são as pessoas que estão ali mais no batalhão de frente, conduzem isso e, né? Para quem não te conhece, esse o cara de finanças, né? Esse cara alto chega assim, tá lá. Eu lembro, né? Você passava ali caminhando, vinha na mesa das pessoas, conversava, tua sala sempre de porta aberta, né? Para o pessoal entender que, né, quando a gente fala essas coisas de o escritório, minha sala é portas abertas, não é mesmo. Realmente é. Como que você vê que esse papel da cultura também tá ali Para mim, incentivando esse crescimento? cultura hoje da companhia é uma das grandes vantagens competitivas, né? A gente tem uma forma de se relacionar, de interagir, de gerar resultado única da companhia, né? Encorajando o empreendedorismo, sendo uma cultura que a gente busca ser leve, tem momentos mais duros, né? Você tem pressão, tem resultado, mas a gente busca fazer esse balanceamento, porque no final a gente busca ser feliz no trabalho. Imagina, a gente está a maior parte do nosso dia no trabalho. Então, se a gente não é feliz, sabe, ninguém vai ser a melhor versão se não for feliz. É o que a gente busca fazer, né? Mas eu acho que é fundamental a gente trazer pessoas que pensem dessa forma, André. Uma cultura que encoraja o empreendedorismo, a inovação, uma cultura de pessoas de construção, porque a gente está em constante movimento, de pessoas inquietas, que o Rick gosta de comentar, e que gostam de evoluir e entender que a companhia, a cada 6 meses, se transforma. Porque o mundo hoje é assim, principalmente com IA, né, a gente vê essa onda de LLM, e como foi a última onda de internet, enfim, as outras ondas de grandes inovações, cada vez mais as organizações se transformarão mais rápido. Então, eu acho que isso é pré-requisito para a sobrevivência, inclusive, né? Você trazer profissionais que não estarão incomodados com a velocidade das mudanças, inclusive sempre vão ser motores propulsores aí dessa mudança. Tá tudo bem. Quem quer? Fernanda, tudo bem. Ela sabe onde tu tá. Eu falei que eu fazia. Não, 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 tranquilo. Tá bom, deixa eu. Vamos lá.
Não, e nesse tema, Fábio, até não me lembro quem foi a pessoa agora, mas eu lembro que a gente estava falando sobre esses ciclos de aprendizagem, né? Que antigamente era a cada 5 anos, depois a cada 2 anos você tinha que se atualizar. E a pessoa tinha um dado lá de que agora estava em 6 meses realmente, né? A cada 6 meses você já tinha que estar aprendendo algo completamente diferente, porque as coisas estavam numa velocidade muito rápida. Eu sei que você é um cara que lê muito, estuda muito, né? Antes a gente estava falando aqui, você, não, eu já estou fazendo doutorado, e você está sempre arrumando ali, né, uma coisa diferente para fazer. Tem algum setor, assim, algo que você tem visto que ainda está sendo subestimado, que você tem sentido que já temos que ficar de olho aí, falando tanto de varejo, como eu sei que você é um cara que fala muito de liderança também, né? Busca muito conhecimento. Tem alguma área que você vê, ou que até mesmo vocês na Aramis já estão alertas de que pode ser aí uma nova leva de inovação? O que a gente vê com o advento das LLMs, né, da inteligência artificial generativa, isso é uma quebra de paradigma gigante. Né? Então, com essa nova tecnologia, te abre muitas frentes. Não só para ganho de produtividade, mas para que as empresas sejam o que a gente chama de AI Business Driven, né? O que a gente tem essa agenda, né? Como é que a gente consegue trabalhar com a inteligência artificial generativa para mover o nosso negócio, né? Eu acho que existe uma agenda, obviamente, de eficiência, porque você acaba ganhando Sim. produtividade, né? Porque você tem os agentes trabalhando para você, você tem as plataformas multi-agentes, orquestrando esses agentes, mas é muito mais do que isso, né? Como é que eu olho o meu negócio, trabalhando hiperpersonalização, trabalhando omnicanalidade, trabalhando digital, deixando o ambiente físico cada vez mais próximo da tecnologia e da inteligência do digital e como eu trago a experiência do físico para o digital, né? Então, Sim. a inteligência, vamos dizer, a gente começa ali com machine learning na nossa época Uhum. e a gente já migra para a inteligência artificial generativa. Isso é incrível para o negócio. Isso permite hiperpersonalização para que a gente consiga ali servir aos nossos clientes com oferta muito próxima e quase perfeita ao desejo específico dele. Né? A gente vê a tecnologia dos wearables, né? Então Uhum. a gente conhece lá os nossos relógios inteligentes, Apple Watch, etc. Sim. Então hoje essa mesma tecnologia ela pode estar a serviço com tecidos inteligentes que vão conseguir coletar sinais vitais, por exemplo, do nosso corpo e trazer para esses equipamentos para poder ter essa interação. Então, Sim. teremos uma próxima Que onda legal. de wearables, né? de roupas e tecidos inteligentes. Então, tem muita coisa aí pela frente, e habilitadores como computação quântica que vão permitir processamentos gigantescos aí de informação. Então, aí você pode falar, putz, mas o que eu tenho a ver com a computação quântica? Estudem, porque antes que vocês imaginem, já vão estar batendo a porta, que vão mudar o nosso dia a dia. Né? Então, a inovação ela precisa ser sempre a gente antevê, a gente estuda, a gente aplica aquilo que dá, e a gente vai evoluindo com essas tecnologias. Não podemos. Eu vejo muito varejista ainda. Obviamente, é super importante fazer o feijão com arroz bem feito. Mas se você não avalia novas tecnologias, se você não testa, se você. Porque o teste também tem erro, também tem aprendizado. Muitas vezes tem tecnologias que até nós não estamos preparados para usar, mas a gente precisa testar, porque tem muito aprendizado para que a gente possa. Né, eu sempre gosto de dizer que a gente precisa pensar grande e agir pequeno, aprender rápido com erro. Então, a natureza das inovações, elas permitem isso. Não sei se vocês acompanharam, se você acompanhou esse último prêmio Nobel, a turma ganhou ali o impacto de inovação na prosperidade aí dos países, dos negócios. Então, a inovação é fundamental. Não, e eu vejo, né, Fábio, muito claro uma evolução de maturidade, falando aí de Aramis,
para aplicar tudo isso com essa clareza, né? Talvez não tivesse essa clareza lá em 2018, 2019. Talvez não Não tinha, tínhamos. né? Não. Bom, você acompanhou, né? Você tem visto. É isso, porque a inovação ela sempre existiu na companhia, né? De uma forma orgânica que a gente fala. Hoje ela continua orgânica, mas ela tem uma governança, tem muito aprendizado, tem investimento organizado, né? E é um processo também de evolução e crescimento, André. Porque eu falo muito porque nesse hype de que tudo é IA, que a IA resolve todos os meus problemas, né? De que eu tenho que estar usando tudo a qualquer custo, tem empresa que não está pronta para isso, né? Muitas vezes eu trago que não adianta você ter a melhor tecnologia se o seu método, se o seu processo não está ajustado. Eu acredito muito que, né, essa disparada que a gente viu a Aramis fazer foi porque ela soube o que precisava ser feito no momento em que ela precisava Não fazer. tenho dúvida. É assim, a gente brinca. O que o IA vai fazer com os teus processos se eles não estão organizados, né? Ela vai, a gente brinca, organizar o caos, né? Então, não existe. Primeiro precisa organizar o seu processo, né? E aí você vai tornar o seu processo mais eficiente. Essa é a lógica. Então, tem muita gente que tem colocado IA, né, os agentes, para tornar o caos eficiente, Digitalizado. digitalizado. Não existe. Então, os princípios, né, para você tornar os processos eficientes, eles são super necessários. E aí você tem, você torna os processos eficientes, você aplica a tecnologia que torna os teus processos mais eficientes, que você aplica mais tecnologia, otimização de processos, eles vão super acompanhados com implementação de tecnologia. E o hype da galera colocar os agentes loucamente, eu tenho visto muito isso, a expectativa dos gestores é gigantesca. Acham que os agentes vão, né, empresa, né, de um homem só, e pode acontecer, e certamente já tem empresas de um agente só, né, enfim. Mas certamente, eu não sei se vocês viram aquele gráfico, tem um conjunto ali, expectativas dos gestores, do que a IA pode fazer, aí tem um conjunto muito menor, né, daquilo que os agentes podem fazer, e tem intersecção, que é expectativa versus realidade, que é a intersecção entre os conjuntos. Quer dizer, tem muita coisa legal a fazer, mas é um processo evolutivo. Senão a gente brinca, vamos automatizar o caos? Tudo bem, vamos automatizar o caos, mas não adianta. Se não tiver arrumado, e eu bato isso muito com a Trinômio hoje, porque todo mundo pergunta, né? Ah, vocês colocaram lá na Aramis a OneBit. Eu falo, tá, gente, mas a OneBit chegou 2, 3 anos depois da gente ter reduzido o sortimento, olhado variedade, entendido giro, reduzido Sim. estoque. E claro que ajudou muito, né? Claro, a tecnologia e algoritmos, eles vêm para te dar isso que você disse, escalabilidade, né? Vão impulsionar e vão te jogar isso para um outro nível. E hoje, né, toda essa jornada aí de alguns anos, né, de amadurecimento permite que vocês estejam olhando, inclusive, né, como vocês estão antes, para uma expansão internacional. Traz um pouco para a gente aí o que tem de visão aí, se é que dá para abrir já alguma coisa, como que está sendo Eu não essa vou dar jornada? spoiler, mas eu vou dizer como começou, André. Um dia eu cheguei para ele e falei, Rick, cara, o Brasil é pequeno para nós, obviamente nosso país é gigante, né? Com mercado gigante, e acho que é por isso que as empresas também não expandem, porque a gente tem um mercado tão grande, né? Lá atrás eu tinha voltado de Israel, um país tão pequeno, eles nunca pensam no próprio país quando eles vão lançar um produto, fazer algum MVP, eles já começam pensando de fora, né? Porque, enfim, pelo tamanho do país, e a gente como é um país com muito poder de consumo, a gente acaba pensando mais internamente. Falei, vamos começar a trabalhar internacionalmente. Então a gente já começou a América Latina, a gente está olhando a Ásia, Estados Unidos, em determinado marketplace, a gente já começou aí a vender. E aceitação muito grande aí de Aramis e de Urban, né? A galera olha a Urban,
quando a gente mostra toda a proposta de valor, é uma marca que já nasceu internacional. Não, e hoje a Aramis tá em todas as capitais, né? Como em Sim, a relação ao gente está ponto de com venda. 134 lojas, todas as capitais, todos os estados, mais de 1.200 pontos aí multimarcas, penetração digital super importante. Então, aí 3 milhões de peças é bastante coisa. Isso é até legal, né? Trazer um pouco para se alguém que está nos ouvindo não conhece ainda, né, sobre a Aramis, mas eu acho que é um modelo de varejo muito completo, né? Tem loja própria, tem franquias, né? Então acho que é interessante, né? Se você quer investir em um negócio aí também, tem a possibilidade de ser um franqueado Aramis, tem multimarcas, né? Com uma penetração, né? Que vai se enraizando aí Sim. mais para o interior do país. Esses tempos tive a oportunidade, né? Fico muito feliz quando tenho portas abertas, né? Nas empresas que eu passei, tenho super essa relação boa. Levei um dos clientes da Trinômio lá no showroom com o grande Lauro. O Lauro nos recebeu lá, mostrou e falou. E ele, o cliente né, de uma rede de lojas do Rio Grande do Sul, e o Lauro sabia os concorrentes das cidadezinhas, né? Então, isso é Então, incrível. essa penetração, acho que traz um pouco pra gente sobre esses modelos, né, que a Aramis tem, como que é diferente, né? Franquia é um mundo, Sim, multimarca é o outro, que a gente atacado é costuma outro. dizer, uma das grandes vantagens competitivas nossas é a complementariedade de canais. Né? Então, quando você entra com as lojas próprias, ajuda inicialmente a construção da marca. Né? E aí as franquias, você consegue atingir uma quantidade maior de cidades com uma gestão e uma parceria com os franqueados, né? Com o que a gente chama de lojas monomarca. E a gente consegue capilaridade com os multimarcas e o e-com ele permite ali toda essa visão omnicanal e digital para completar. Então, é um modelo super vencedor, inclusive redutor de risco, né? Porque os canais, a gente vai bem em todos os canais, né? Mas muitas vezes um acaba complementando ali o outro, um ciclo super positivo. Trazendo um pouco também, né? Acho que essa parte de liderança, né? Tive, né, o privilégio de te ter como meu líder e acho que você desenvolve muitas lideranças, né? E normalmente a gente que vem dessa área, né, de operações, finanças dentro do mundo da moda, né, normalmente as pessoas que crescem são pessoas mais do viés do produto. Mas a gente te vê aí na frente de uma série de assuntos que são de uma inovação gigantesca. Que dica que você dá aí para um CFO, né, de origem, assumir esse papel, né? Como que você foi se preparando para não ser aquele cara super especialista e ok, né? Temos ótimas pessoas que seguem carreiras especialistas, mas como que você foi se transformando? Eu nem sei se dá para te chamar de um CFO hoje, né? Porque assim, Não ok, tá fala lá isso no. não, Rick. Se o Rick ouve, ele me tira da cadeira. Porque você pega aí, né, que você falou, pô, estratégia, inovação, novos negócios, internacionalização. Como que você vê esse papel assim do líder do varejo hoje, né? A gente tem muitas lideranças que vão escutar esse episódio aqui, se inspiram nisso, nessa jornada, mas muitas vezes não sabem como fazer essa transição, né? Eu também, eu sou sempre o cara dos estoques e tudo mais, mas quando vê eu tô falando de CRM, quando vê eu tô falando de tecnologia, fui lá com o meu sócio construir um software de planejamento. Então, como você vai se adaptando, né? Que dica que você dá para essas lideranças que estão nesse meio do varejo hoje não se prenderem a um Então, título? o que eu vejo hoje, cada vez mais, as disciplinas elas são correlacionadas. Então, não existe hoje um CFO que cuida dos registros e controles. O CFO precisa dirigir estratégia junto com o CEO. Então, como é que eu trabalhei isso tenho trabalhado ao longo da minha carreira? Primeiro, busca de conhecimento. Eu adoro ler, adoro ouvir, adoro conversar com pessoas. A riqueza de trocar com as pessoas, principalmente fora da sua bolha, né? O que a gente aprende, né? Geralmente a gente busca
trabalhar dentro da nossa bolha. E aí muitas vezes é mais do mesmo, né? Porque a gente acaba se identificando com as pessoas parecidas. Então, eu busco trabalhar sempre em ecossistemas aí diferentes e muito aprendizado. Segundo, gostar de gente. É difícil você evoluir dentro de uma organização, empreender, se você não entender o outro lado, se você não se preocupar, se você não está junto ali buscando cada um ser a versão melhor, né? Então, entender as pessoas e fazer com que elas sonhem junto com você, eu acho que é super, ultra importante. E se desafiar e aprender com os erros. E muitas vezes a gente se chateia, nem tudo dá certo, né? Mas a gente tem que aprender e falar, putz, eu adoro história de superação, adoro. Toda vez que eu leio histórias assim, cada história que a gente acaba, né, aprendendo a nossa própria vida ou de outras pessoas e se superar e olhar sempre para frente. Eu sou um eterno otimista, gosto de olhar o copo meio cheio. Poderia olhar de outra forma, mas olho o copo meio cheio sempre. E a mistura dessas coisas, né, conhecimento, pessoas, rede, tecnologia, aí ninguém segura, né? E de uma forma, acho que com uma dedicação, né? Eu acho que Bastante. tem. Nada acontece por acaso. Eu acho que, né, quem escutou tudo que foi dito aqui, muitas vezes só lê a manchete, né? Eu trago isso muito, né? As pessoas só leem a manchete. Ah, Aramis virou, né, o case, cresceu, está fazendo isso. Cara, mas te ouvindo aqui, olha o tanto de coisa, né, que tem que estar ali controlando, né, nutrindo, plantando, testando, errando, né? Eu acho que como você trouxe aqui, tem que testar, vai errar, mas a gente tem que, né, errar menos, acertar mais, mas se propor a isso. Então, acho que quando a gente ouve um pouco mais dos bastidores, né? Um pouco aí sem muitos spoilers, né? Mas do que você trouxe e também do que eu sei porque vivenciei isso, também uma parte aí dessa jornada, é fazer diferente, né? Porque quem realmente consegue resultados diferentes é porque está fazendo algo diferente e aqui a gente está vendo inúmeros exemplos que você trouxe. Fábio, nossa pergunta chave aqui para todo mundo do Simplesmente Varejo. O que na visão do Fábio é fazer o varejo ser simples? Essa é uma grande pergunta e muitas vezes não é simples de responder. Mas o varejo simples, a gente cuidar, o varejo tem pré-requisitos básicos, né? Então, desde você tá muitas vezes desenvolvendo produto, você compra, você fabrica e você precisa vender. Você pode trabalhar pela forma tradicional, né, que é um varejista ou uma indústria tradicional, ou você pode ser uma plataforma de marketplace em que você facilita, vamos dizer, essa transação, né, entre o produtor e quem precisa do produto. Mas tem elementos básicos ali do varejo que é fazer o feijão com arroz bem feito, produto certo na hora certa, né? Reduzir tempo de ciclo, entender o seu cliente, cliente no centro, né? Entender as necessidades, como é que eu vou servir da forma mais eficiente, né? Então, isso para mim é fazer o simples, que não é tão simples, né, André? A gente sabe Não disso. é fácil. Eu falo que não é porque é simples que é fácil, né? Exato. Mas você dando os passos necessários, vai se construindo uma base sólida e junto com esse basics que a gente fala, nunca perdendo a atenção sobre isso, como é que você pode fazer diferente? Como é que você pode inovar? Como é que você pode antever as necessidades do seu cliente? Então, esse conjunto de coisas faz a diferença para o varejo ser aí mais simples, mas atendendo a necessidade do seu Do cliente. cliente. Acho que isso é um ponto que tem sido muito batido, né? De que no final das contas a gente está falando de cliente, a gente está falando de pessoas, a gente está falando do básico bem feito, né? Eu acho que não é combinado, mas, né?
Tanto que eu trago isso nesse nome do Simplesmente Varejo, com essa brincadeira do simples que não é fácil, mas olha, eu acho que é 100% de aproveitamento de todo mundo que sentou aqui e gravou um episódio de falar do básico bem feito, né? Então acho que a gente fala, né, de tecnologia, que você falou, olha só, vamos da computação quântica, mas olha, não esqueça do básico bem feito. Fábio, o pessoal que quer te acompanhar, né, saber um pouco mais aí dos teus conteúdos, como é que o pessoal te encontra? Você é mais ativo aí no LinkedIn? Como que a gente te acha nas redes sociais aí? Olha, gente, LinkedIn, Fábio Davidovici, vocês podem me encontrar ali, podem mandar mensagem, posso não responder na hora, mas eu olho com atenção as mensagens, produzo bastante conteúdo ali e estou pronto para trocar, para ajudar. E estou muito feliz de te reencontrar, André. Fizemos uma boa dupla ali, né? E muita aventura juntos, hein? É que o André não contou tudo, mas um dia ele vai contar. Vamos ter que fazer um segundo episódio daí Pois só é, pra gente. gente falar, né, das nossas jornadas juntos e de tudo que a gente conseguiu trabalhar. É Eu isso aí. fico muito feliz. Tu é uma pessoa, tu sabe disso, mas eu vou reforçar aqui para todo mundo que tá nos ouvindo que faz parte aí da construção de quem eu sou como profissional. Fico muito feliz de poder bater esse papo aqui de uma forma leve. Sigam esse cara no LinkedIn, porque você não vai encontrar papo de finanças, Às tá? vezes sim, gente, mas menos. Vai ter case de quando ele bate papo com o Uber, né? Vai ter case de pessoas que ele encontra. Acho que ele é um líder muito completo. No momento da minha transição, aí um ponto muito interessante vai ficar a dica pro pessoal. Você me deu um livro, você deu uma dica de um livro que chamava A Encruzilhada. Esse livro, para mim, é um game changer. Eu já indiquei para muitas pessoas, já presenteei mentorados meus com com esse livro, porque acho que você tem essa qualidade, uma, né, delas, para mim, talvez a maior é essa sensibilidade de ler as pessoas. Super. Eu lembro, gente, quando o André ele veio para mim e falou: Fábio, eu quero empreender. Eu não quero mais trabalhar como executivo. O que você acha? Eu pensei bem. Eu olhei para ele e falei assim: André, vai. Vai. Se der tudo errado, você volta, porque você tem qualificação. E cá estamos, né? Um super empreendedor, dando oportunidade para um monte de gente, com a consultoria, já com software ali. E sou muito feliz de saber que participei, André. Tenho participado aí junto e você também participou na minha vida. Super agradeço pelo tempo. Muito obrigado e acho que a gente ainda vai trazer mais novidades, vamos seguir em contato aí. Acho que esse é o lado legal, né? Das relações que a gente constrói, independente, né, de se a gente está nas empresas juntos, mas a gente leva isso para a vida. Se você gostou desse episódio, né, que trouxe aí inquietude, tecnologia, processo, inovação, expansão de uma empresa aí que está fazendo diferente, né? É aquela coisa, às vezes o mercado não está muito bom, mas alguém está crescendo. Então, se alguém está crescendo, vamos ouvir, vamos aprender. Então, acho que ficou muita provocação boa. Segue o Simplesmente Varejo nas redes sociais. Toda semana tem newsletter nova no LinkedIn com muito conteúdo. E o Varejo Sem Achismo, quinzenalmente, com um novo episódio para você. Até o próximo episódio.